receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Oi, oi! A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Eu canto mal horrores, mas Jesus gosta. Jesus deixa a gente louvar cantando mal mesmo, né? O que vocês acham? Hoje a nossa live é muito importante. A gente vai falar sobre comportamento e santidade, né? A gente precisa se preocupar com o nosso comportamento depois que somos salvos. O nosso comportamento reflete ou não a nossa santidade? Eu acho que reflete. E você, o que acha? Nós vamos discutir hoje. Mas antes, eu quero falar uma coisa importante com vocês. Florinha, meu amor, responde meu WhatsApp. Vamos tomar um café semana que vem. Te amo, minha irmã. Tô com saudade de você, do seu marido, da sua filha. Eu quero antes falar uma coisa com vocês, que eu recebi hoje um livro. Porque assim, ó, eu sigo um monte de gente aqui. Eu sigo umas pessoas que eu gosto. E esse menino, Júnior Sheffield, deve ser Sheffield o sobrenome que pronuncia. O Júnior, ele tem um perfil aqui no Instagram que chama Seja Luz. É @sluzoficial. E ele era homossexual. Ele vivia na prática da homossexualidade, do pecado da homossexualidade. E ele se converteu. E ele se voltou aos caminhos do Senhor Jesus. E ele escreveu um livro e ele lançou esse livro. Ele lançou de maneira independente. Lá no perfil dele tem um link para compra. E assim que eu vi, eu falei, preciso comprar o livro desse menino. Não só porque eu quero conhecer melhor quem ele é, saber melhor da história dele e do que Jesus fez na vida dele, mas também para prestigiar. Porque eu acho que quando uma pessoa que vive num pecado que é tão difícil de sair, né? Porque diz respeito à identidade, diz respeito à conduta, diz respeito a uma série de coisas, cosmovisão. Quando ela decide sair desse lugar, é uma luta muito grande. Então, quando essa pessoa decide falar, a gente precisa querer ouvir. Principalmente para dizer para ela que ela não tá sozinha, que ela tem irmãos na fé para orar por ela. E hoje eu quero mostrar para vocês o livro do Júnior. Chama Mundo Invertido. Como o meu mundo virou de ponta cabeça quando descobri quem eu realmente era. Chegou hoje, eu comprei tem 3 dias, sei lá. Acho que eu comprei segunda-feira, hoje é sexta. Eu comprei segunda ou terça-feira. Comprei essa semana, ele mandou. Ele é lá de Porto Alegre. Eu acho que é Porto Alegre, DDD 51. E chegou hoje. E assim, o livro tá super bonito. Ele é todo ilustradinho. Ele mandou pra mim uma dedicatória. Ele é um fofo, Júnior, gente. Ele é um fofo. O sumário é ótimo. Deixa eu colocar o sumário aqui pra você ver. Depois você volta na live, pausa e lê o sumário. Ó. Enfim, separei uma página pra ler pra vocês. Ele divide em anos, né? Ele se converteu em 2015. Então aqui tem 2015, 2016, 2017... E ele vai passando os anos da vida dele até 2019. Enfim, é lindo o livro, gente. É bem fininho assim, ó, rapidinho de ler. Eu acho que numa sentadinha eu leio. Mas é lindo o livro. E ele escreve assim aqui, na página 42. O Júnior vai dizer assim, ó. Quando não sabemos quem somos em Deus, acreditamos naquilo que as pessoas dizem de nós.
Estamos em uma corda bamba, onde não temos um ponto fixo para sermos guiados, mas levamos em consideração o que pessoas nos dizem, e muitas vezes são coisas contrárias ao que Deus diz sobre quem somos. Então, se você puder, gente, @sluizoficial, vai lá, R$24, R$24,90, R$25 no máximo, o livro dele, por favor, incentiva as pessoas que estão perto de você. Incentiva aquelas pessoas que estão abrindo a boca para falar do que Jesus fez na vida delas. Comprem, depois vocês tiram a foto e me mandem que eu quero ver vocês comprando o livro dele. Bom, dito isso, vou chamar o Denilson aqui. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Vem, Denilson. Já tô aqui, boa noite. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, tudo ótimo, na paz, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus também. Seja bem-vindo aqui novamente, Bem, obrigado. querido. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem, graças Bem. a Deus. Você tá em casa, você já conhece aqui o jeito como a gente faz, já conhece meu pessoal, porque além de estar desse lado daí, você está sempre do lado de lá também assistindo, que eu sei. Sim. Tô- Então você fica à vontade, fica tranquilo. Sempre que posso eu tô ao vivo. Quando eu não tô ao vivo, eu vou e vejo lá, vou lá no onde você guarda os seus vídeos lá e vou lá, vejo tudo. Só não vi a do Rafael ainda, que não tive tempo, mas vou lá ver. Tem que Menino, ter, tem que vai. ver. O cara é Rafael é fera. sensacional. O cara é bom. Bom, eu te convidei aqui para a gente falar um pouco sobre comportamento e santidade. Por quê? Porque a gente está vivendo a era do comportamento libertino. A gente pode fazer o que a gente quiser, porque estão dizendo isso para nós. Estão dizendo para nós que a graça é ilimitada. Ela é ilimitada, na verdade, ela é. Mas existe em nós também uma responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Uma responsabilidade para permanecimento nosso em Cristo. Como sempre, quero começar minha live com você lendo 2 textos para a gente começar, para eu dar a palavra para você, Bem, para a gente pensar a respeito de comportamento dentro do que as Escrituras falam. Bom, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 vão dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Bom, o que ele está dizendo? Existe uma questão de coração que a gente precisa levar para a mente. Então, quando a gente opta, decide, se posso dizer assim, pela conversão em Cristo Jesus, o nosso coração precisa ser transformado. Como que a gente transforma o coração? Mudando a forma como a gente pensa. Então, o que ele está dizendo? Queridos, tudo que for excelente e digno de louvor, pensem nisso. Em quê? O que é nobre, correto, puro, amável, boa fama, etc, etc, etc. Então, a gente percebe que existe um processo que começa no nosso modo de pensar e que invade o nosso coração. E ele continua: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com você. Então, vamos prestar atenção na ordem dessa frase. Primeiro ele diz: mudem, renovem, transformem a sua mente. Como? Guardando nela aquilo que vai mudar o seu coração. Mudado o seu coração, comecem a mudar o seu comportamento. Mudem as suas práticas. Coloquem em exercício aquilo que vocês aprenderam quando renovaram a sua mente e transformaram o seu coração. A gente vê aí um chamamento para uma mudança de prática a partir daquilo que a gente recebe de Deus, ouve da palavra dele e vê na prática de cristãos mais velhos. Ok? Aí ele vai para Colossenses capítulo 3,
versículos de 8 a 10. E ele começa a dizer para nós quais são os pecados que a gente tem que abandonar. Então, ele veio... Bom, então a gente estava falando de entendimento, de mudança de mente. Agora a gente vai começar a ver mudança de prática. Ele vai dar os principais pecados, os pecados mais agressivos contra nós mesmos, mais violentos contra nós mesmos, e todos eles são comportamentais. Ele vai dizer ira, indignação, que é a revolta, a maldade, que é a prática do mal, a maledicência, que é falar mal dos outros, a linguagem indecente no falar, que é a forma como eu me comunico. Não mintam uns aos outros. Mentira também é uma prática, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, ou seja, eu já tirei a minha velha roupagem e se revestiram do novo. A gente está falando de prática de novo. Eu preciso me despir do velho homem, eu preciso me revestir do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então veja, para eu fechar o meu pensamento. Ele fala de metanoia, transformação da mente. Essa transformação da mente alcança o coração, que é revigorado, renovado. Ele fala dos pecados que nós devemos deixar a partir de uma prática transformada. Essa prática inclui que eu pare com esses pecados a partir de uma iniciativa minha e me revista de uma nova prática a partir também de uma iniciativa minha. Por quê? Porque o Espírito Santo me ajuda a renovar em conhecimento a imagem do meu Criador. Qual é o propósito de Deus para nós? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é que sejamos semelhantes à imagem de Jesus. Então, por que eu tenho que mudar a minha mente para transformar meu coração, para mudar minha prática, para que eu me despa do velho homem, me vista do novo e o Espírito Santo me ajuda a ser renovado em conhecimento para refletir a imagem de Jesus? É para o meu bem? Não. É para a glória de Cristo. Então, quando eu entendo que o meu comportamento manifesta a glória de Deus, eu consigo entender a importância de abandonar o meu pecado. Não sei se fui clara. Foi. É complexo, mas é claro. Na verdade não é complexo, é contínuo, né? O problema é que as pessoas, eu não sei se essa palavra certa, talvez, ou por preguiça ou realmente por maldade mesmo, não fazem todo esse raciocínio. Quando o apóstolo Denilson, peraí. Essa live vai para o Spotify. Por favor, se apresente para quem ainda não te conhece, quem não está te vendo, só te ouvindo. Beleza, meu nome é Denilson. Eu faço parte, eu abri um perfil, né, no Instagram chamado Mandato Masculino. Deus colocou no meu coração para falar sobre homens, inspirado por grandes homens de Deus. E sou natural do Rio de Janeiro, faço parte da Igreja Nova Vida lá em Bom Sucesso, sirvo como diácono lá. E sou um inconformado com tudo que está acontecendo, um cara que errou muito na vida, um cara que, vamos dizer assim, viveu muito tempo no pecado e, vamos dizer, se converteu mesmo. Assim, o amor de Cristo hoje me invade de uma tal maneira que o pecado ele me dá nojo, me dá asco. Amém. Glória a Deus. Eu às vezes fico assim pensando como é que consegue, aí Deus fala, não, você também era assim, então Deus me transformou, é o que eu penso, Deus me transformou para transformar, entendeu? Então assim, o que Deus tem me chamado mesmo para falar mais para homens, porque eu estou convencido que a natureza, o resgate do evangelho, ele vem pelo resgate da masculinidade bíblica. Eu penso que homens fortes, famílias fortes, igreja forte, sociedade forte. Então, para mim, essa é a equação. E tudo que vem do evangelho puro, simples, do evangelho de Cristo, a gente encara, a gente está dentro. Quando eu comecei a acompanhar você, eu falei, ela realmente é desses inconformados também. Ela está catando por aí os inconformados. Então, é mais ou menos isso.
Estou E buscando os remanescentes, isso Denilson, e aí, exatamente. eu vejo em você um remanescente que reconhece Amém. seus erros, reconhece seus pecados, reconhece as suas imoralidades e reconhece o poder de Cristo na sua vida. Então, sou É grata a porque Deus pela sua vida. Amém. Eu costumo falar com minha esposa que assim, se não fosse a glória de Deus, é só Ele mesmo, porque nós somos ruins desde sempre, desde o Éden, desde a queda do homem, o homem tem uma natureza ruim. E isso Cristo, o Espírito Santo, ele vai renovando todo dia. O Espírito Santo ele faz você, entre aspas, ficar bom, né? E é assim que eu vivo todo dia pedindo misericórdia, todo dia pedindo força, fala, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. E Ele vem renovando, Ele vem me dando graça, e a coisa vai Amém. fluindo em nome de Jesus. Amém. Então, vai. Bora. Então, o que que acontece? Sobre esse raciocínio, eu acho que, para começo, quando você fala, quando a Bíblia fala, né? Você citou muito bem do apóstolo que fala lá em Filipenses 4, ele fala, nisto pensar. Então, tudo começa na mente. Quando você começa uma renovação na mente, é renovação mesmo, de verdade, na palavra, e aí a gente começa a conectar a Bíblia. Eu amo o Evangelho muito mais também por causa disso, porque uma coisa vai pegando a outra, e aí você vai lá em Romanos 8,32, que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você renova na sua mente na palavra, você começa a conhecer e você começa a falar, opa, isso não está legal, esse comportamento não está legal. Só que hoje, o que eu vejo? Eu vejo uma pregação, lógico, como você falou, de remanescentes, né? Eu vejo uma pregação, como pode dizer, humanista, vamos dizer assim. As pessoas, elas não se moldam ao evangelho, querem que o evangelho se moldem a elas. Então, assim, isso é muito fácil. Eu não mudo meu comportamento porque e aí, como você falou também, a gente se inspira nos mais velhos, mas será que os mais velhos estão sendo dignos de inspiração? Aquelas pessoas que nós vemos assim, pô, esse é aquele cara que eu quero seguir, esse é a minha inspiração. E a gente Você vê que sabe o que tá. que eu ando vendo, Denilson, com relação a isso? Os mais velhos nem sempre são os de mais idade. Sim, Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O Rafael, por exemplo, o cara tem 30 anos. pois é. Ele é um velho, biblicamente falando. É ou não é? Sei. Ele é um É. ancião. É o Então, presbítero, né? É o que a Bíblia chama de o presbítero. É, exatamente. Então, assim, às vezes não é o cara que tem 70 anos. Às vezes é o que tem 30, mas já tá na caminhada há mais tempo que nós, que acabamos de chegar. Não sei você, né? Eu acabei de chegar no evangelho. Então, nem sempre é idade, às vezes é só tempo de caminhada. igual eu falei na outra live. Eu conheci o Evangelho já fazem 17 anos, mas eu me converti a 5 e me tornei homem a 3. Então, assim, eu também estou nessa balada aí bem mais jovem. E o que eu acho disso tudo? As pessoas realmente elas não querem pagar o preço, elas não estão querendo sofrer. Por quê? Porque quando você se converte, você muda todo o seu comportamento, aquilo te confronta. E o confronto, ele vai te trazer dor, ele vai te trazer como você estivesse, como é que eu vou dizer a palavra? Inconformado não, mas incomodado. Ele vai te incomodar. O evangelho ele vai te incomodar, não tem jeito. O evangelho para o pecador, ele incomoda. Eu estava conversando com um amigo meu uma semana atrás, eu falo, cara, o evangelho, nós pregamos o evangelho para o pecador, mas o evangelho ele é para o cristão. Porque sem o Espírito Santo, você não vai entender o que a Bíblia vai dizer. Sem o Espírito, sem a clareza que o Espírito Santo traz às palavras da Bíblia, você não consegue entender. Você não consegue Sim, ser liberto pela verdade. Quando sim. Paulo começa a falar nisto pensai, o que eu enxergo? Eu enxergo o primeiro culto racional. E quando ele fala de comportamento, eu vejo aqui também, eu vejo Pedro, quando ele fala de comportamento e de santidade, ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele dá mais ou menos como você fez aí, passo a passo do comportamento, do entendimento, da revelação de Cristo, através como nós podemos nos moldar ao Evangelho. Lá em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo vosso entendimento. Aí eu já paro assim, cingindo vosso entendimento. Quer dizer, ele já guardando, atando vosso entendimento, sede sóbrios
esperai inteiramente na graça que vos foi trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí ele fala, esperai-vos na graça. Aí você falou também sobre a graça que tudo pode, nem tudo pode. Qual é a graça que é pregada hoje? O que nós ouvimos hoje na graça? Que tudo pode, que Deus já fez tudo, que Jesus já fez tudo na cruz, que você pode tudo. E a gente, acontece que a gente acaba com a graça irresponsável. Dietrich Bonhoeffer falava muito disso, a graça barata, a graça que você pode, não é a graça salvífica, porque a graça que ela te salva, ela tem que te consertar. A graça que ela te salva, ela tem que te fazer a nova criatura. Sim. Os frutos, eles não te salvam, mas eles são a evidência da sua conversão. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fazia, não faça mais. Se você continua com as velhas práticas, aí, voltando à sua fala, se continua com as velhas práticas, você nem foi para a mente e nem desceu para o coração. Porque o coração ele continua impuro, ele continua perturbado. Aquilo ainda não desceu para o coração. E eu percebo que as pessoas não buscam o entendimento. Veja, o que Pedro está dizendo aqui de novo? Cingindo o vosso entendimento. Isso aí. A Bíblia, o tempo todo, nos convida a uma fé inteligente, a uma fé que raciocina. É racional. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, ele chama a gente, no versículo 14, ele chama a gente de filhos da obediência. Como você obedece uma ordem que você não entende? Então continua. Exatamente, a obediência. Eu ia chegar na obediência. Como filhos da obediência. Então, assim, você falou isso aí, exatamente. Se eu não entendo, como vou obedecer? Se eu não fiz o raciocínio, não fiz o culto racional, não entendi, eu não posso obedecer algo que eu não entendi. Aí eu volto, ou por maldade mesmo, ou por inexperiência, não sei, ou por falta de alguém para levar, para guiar, enfim. Mas eu ainda não entendi. Ele fala de obediência. Aí ele continua no versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aqueles que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pelo que está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Eu estava tendo uma conversa essa semana sobre santidade com um amigo meu, e ele fala, cara, o padrão é Jesus. E Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Mas como a gente consegue ser santo se ainda temos a nossa natureza humana pecaminosa dentro de nós? O que eu disse para ele? Eu penso assim, Deus ele colocou o padrão. Padrão, vamos lá, padrão Deus de qualidade. Santificação 100%. Quando você se converte, quando você aceita, quando você vê a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente a conversão ela é eu costumo dizer, 180 graus. Você está indo para um lado, volta para o outro. Você volta para o caminho certo. A santificação ela é gradativa. E aí sim, você vai se santificando, você vai, isso não. O Espírito Santo ele vai trabalhando na sua vida de acordo com as suas consciências, de acordo com as suas debilidades, e você vai alcançando um padrão. Aí ele falou assim para mim, mas como vamos chegar ao padrão de Cristo? Aí eu falo, ó, o padrão é esse. Exatamente. Então, é porque o padrão é esse. Existem 3 níveis de santidade, né? E essa semana eu falei muito disso porque eu assisti ao curso do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade, Óbvio. e ele fala desses 3 níveis. O primeiro nível é o da conversão, em que você se torna santo. Para Deus, você é santo. Ele olha para você, ele não vê mais você, ele vê Jesus. Você é santo. Agora, para que você tenha vida abundante, aqui, você precisa se santificar. E não é um passe de mágica. Tem gente que acredita que mergulhou na água batismal, sai realmente outra pessoa. Não! A pessoa que você mergulhou levanta contigo. Santificação não é amnésia, né? Não é amnésia. Você tem que renunciar aos teus pecados todos os dias. Eu não sou diferente de ninguém porque eu sei mais de Bíblia. Os meus pecados, talvez eu não lute mais com os mesmos que eu lutava há 3 anos, mas eu luto com outros que surgiram hoje, né? Então, o processo da santificação, não existe um ser humano santo. O único que existiu foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. O último nível da santificação, que é o que vai nos libertar da presença do pecado.
que é a glorificação do nosso corpo. Sim. Então, no primeiro nível, na conversão, a gente fica livre do poder do pecado. Na santificação progressiva, a gente consegue lutar contra a influência dele, porque nós não somos mais escravos do pecado, porque temos o Espírito Santo que habita em nós. E no terceiro nível, que é a santificação final, nós somos livres da presença do pecado, que é na glorificação do nosso corpo. Então, essa expectativa que o crente criou, de que converteu, tá tudo resolvido, e aí ele se frustra porque não está. Não está. Porque o comportamento vem gradativamente melhorando dia a dia. Você vê, você sabe, você é carioca, você sabe, carioca fala muito palavrão. Oh. Cada 5 Menino, palavras eu seja ainda palavrão. falo. Eu ainda falo. E a gente acabou de ler um texto de Paulo dizendo: não fale linguagem ruim com a sua boca. Eu ainda falo. Melhorei muito, melhorei muito. Eu já não preciso mais do palavrão para me expressar. Porque o carioca, ele usa o palavrão como parte da sua linguagem. E eu vim daí assim. O meu comportamento, gradativamente, eu fui tirando a minha linguagem torpe. Ainda falo, ainda preciso me arrepender disso. Todo dia, volta e meia, solta um palavrão. Ah, meu Deus do céu, me perdoa. Oh, meu Deus. Não é mágica, entendeu? A gente vai se santificando à medida que vai entendendo quem Deus é. Por que a Bíblia vai dizer que a lei é boa? Porque a lei mostra para nós que nós não somos suficientes. E apresenta para nós um Deus santo que não aceita nada menos do que aquilo que ele nos pede, que é a santidade. Quando lá em, acho que é Provérbios, que fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até virar dia perfeito, o dia perfeito é só na glória. E se você for, você conhece muito mais da língua portuguesa do que eu, vereda é aquele caminho estreitinho, então é como se você estivesse indo no caminho estreitinho até chegar o dia perfeito. Então o dia perfeito ele será na glória, mas até lá a luta, a santificação é uma luta constante. Porque as pessoas, elas têm a mania... Pessoas não. Como disse, essa graça barata que é pregada hoje, eles têm mania de falar assim, ah, não, Jesus já fez tudo e você não precisa mais fazer nada. Não, se fosse assim, Paulo não falava, eu esmurro meu corpo para eu não me ver aprovado na hora que eu... Não me ver desaprovado na hora que eu pregar. Então, quer dizer, ali eu vejo ele falando realmente de luta, talvez não sei contra o pecado, não sei contra alguma, mas a luta. Há uma luta diária para você se manter em santidade, há uma luta diária. Não é, você falou, não é um passe de mágica. As coisas, por exemplo, eu me converti com 26 anos, então assim, até 26 anos eu vivia vida louca. E assim, as coisas ficam dentro de mim, há memórias dentro de mim. O pecado, ele é automaticamente perdoado, mas as consequências dele, às vezes, duram para o resto da vida. As pessoas falam muito de Davi, né? Ah, Davi pecou, isso e aquilo. E Deus fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ok. Mas primeiro, Davi, ele se ajoelhou e reconheceu o pecado dele. Senhor, pequei contra ti, pequei contra tal. Aí Deus falou, não, beleza, você está perdoado. Mas a espada não se apartará da sua casa. Vai lá ver como é que foi a família de Davi. Teve tudo degringolado. Então assim, Deus perdoa. Mas qual o problema? É a consequência. Todo pecado é a consequência. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele colhe. Então, assim, quando a gente vem, e você também veio do mundo, infelizmente nós não tivemos a felicidade de nascermos em berço cristão, a gente vem cheio de carrapicho, entendeu? E tem uns que vão ficar para a vida toda, você vai ter que lutar contra eles a vida toda, infelizmente é assim. E quando a gente conhece um evangelho que, não, você é isso, você é aquilo, evangelho do homem, não é o evangelho de Cristo, ele diz para você que você, às vezes, você já pode tudo e você não pode. Tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que eu sei que eu não posso fazer, tem lugares que eu sei que eu não posso entrar, tem coisas que eu sei que eu não posso ver, mas por quê que eu não vou? Porque eu amo a Deus, eu descobri o que é o amor de Deus. Então não é porque eu não quero, eu quero, mas porque eu amo o meu Deus, eu não farei. A minha carne às vezes quer, mas eu entendi que há um Deus que me ama e eu quero amá-lo, e eu não quero decepcioná-lo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece quando eu peco. Eu não quero deixar aquele que eu amo triste. Entendeu? Então eu acho que as pessoas no comportamento hoje, talvez elas tenham perdido esse temor ou essa coisa de eu
fiz e daqui a pouco e peço perdão. Não, isso não é perdão, isso é, desculpa a palavra, isso é ser vergonhice. Desculpa, isso não é arrependimento, isso é ser vergonhice. O arrependimento genuíno, você chora, você sofre. Quando vem a vontade, Senhor, não, eu te amo por algum motivo. Não posso fazer, entendeu? E Eu descobri. o nosso comportamento é muito importante, porque a única coisa que nós temos para testemunhar para o ímpio é o nosso É o comportamento. nosso comportamento. O ímpio, por mais que eu fale do evangelho para ele, se ele não tiver ainda com os ouvidos abertos, ele não vai entender o que eu estou dizendo. O seu viver, o nosso modo de viver, ele dá credibilidade às nossas palavras. Porque você pode saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você não viver uma vida que condiz com aquilo que você fala, tá perdido. Você vai ser o sal que vai ser pisado. Não vai temperar nada. E assim, é pior, porque você vai jogar o evangelho no lixo, né? E por causa disso, muitas pessoas dizem, eu vou ser crente assim, desse jeito assim, eu não quero. Entendeu? Você não tem que ser o melhor, você tem que ser o diferente, o separado. Santificação é separação. E através dessa separação, as pessoas vão ver algo diferente em você e aí vão perguntar, o que você tem? E aí, a partir daí, você começa a dizer, olha só, Jesus, Cristo, Espírito Santo, e aí vai virando, a coisa vai andando. Mas a questão do comportamento e da santificação hoje é crucial. Por quê? Porque parece que, no decorrer do tempo, nós mudamos nosso comportamento. Quando Paulo fala em Romanos 12:2, que nós não podemos nos moldar ao mundo, é exatamente o contrário que a gente está fazendo. A gente está trazendo o mundo para dentro. Jovens, assim, com a desculpa de eu quero... não, vamos ficar mais juntos. Não. A palavra é clara em certas coisas. Tem coisas que você não pode vender. Tem coisas que você não pode negociar, tem princípios bíblicos inegociáveis. Entendeu? Tem muito a questão hoje do jovem do cancelamento, tem gente que tem medo de, eu vou ser cancelado. Não, cara, você tem que... A Bíblia é Bíblia. Eu fico imaginando Paulo hoje, quanto seria cancelado, Jesus hoje falando de Bíblia, sabe? Porque eles tinham o amor de Deus, mas olha só, você falou do Rio de Janeiro, eu estava imaginando hoje, voltando para casa do trabalho, se Paulo vivesse nos dias de hoje, escrevesse uma carta para o Rio de Janeiro. Imagina só, carta de Paulo aos cariocas. Ia ser uma cipuada atrás da outra, a gente ia ser pior que Coríntios, que estava tudo cheio de craca lá, entendeu? Então as pessoas, em nome de um relacionamento, de um amor que não é amor, que a gente já falou isso na outra live, elas parecem que não vão para o confronto, não querem ser confrontadas. Esse é o problema. Esse é o problema comportamental, é o problema de santidade que nós temos hoje. E aqueles que entendem, como você falou, remanescente, aqueles que entendem lutam. Aqueles que entendem querem continuar. Aqueles que entendem procuram até pessoas que têm o coração aberto para falar, olha só, eu já passei por isso, não vai por aqui, vai por ali, porque eu sei o caminho. Deus me ensinou, Deus tem me ensinado o caminho, vamos dizer assim. E como é importante a comunhão nessa questão do comportamento, né? A gente tem visto um crescimento enorme de cristãos sem igreja, desigrejados, que não têm comunhão com o corpo. E a gente sabe que assim, a igreja é para pessoas doentes. Sim. É para pessoas que estão lá reconhecendo seus pecados, suas misérias. Para pessoas que precisam de ajuda e tratamento. E a gente não quer lidar com elas, né? A gente só quer ir para a igreja para receber bênção, receber oração, receber. Sendo que a igreja não é para a gente receber nada. A igreja é para a gente aprender a lidar com o problema do outro, a suportar-nos uns aos outros. Não só de suportar, de aguentar o chato, não. Mas de dar suporte, de ajudar, de acolher, aguentar o peso junto, dividir o fardo da vida. E isso com relação ao comportamento é muito importante, porque eu só aprendo a ser mais tolerante se eu convivo com meu irmão. Por exemplo, essa pandemia está trancando todo mundo em casa. Eu tenho me visto insuportável. Eu não quero olhar para a cara de ninguém. Eu não quero ninguém na minha casa. Eu não quero comunhão com ninguém. Porque eu estou me acostumando a ficar isolada. Mal e mal aguento meu marido. E olha que coisa perigosa. Porque eu vou ficar... Se eu permitir, eu fico mais arrogante.
eu fico mais egoísta, eu fico mais maledicente, eu fico mais intolerante. E aí, que Cristo é esse que eu estou refletindo com o meu comportamento? Como que eu vou falar de Jesus, de salvação, de amor de cruz, se eu não sou capaz de amar ninguém? Então a comunhão com o corpo é importante por causa disso, porque quando eu tô lá, vão fazer maldade comigo e eu vou engolir, ou então eu vou ter uma postura de não, peraí, meu irmão, venha cá, vamos conversar, não é assim? E assim, eu percebo que a sociedade está desesperada por pessoas convictas, desesperada por pessoas diferentes, que saibam o que dizem, como dizem, a forma como dizem, se posicionam. A gente está ficando cansado de ver todo mundo igual, com a mesma harmonização facial, com a mesma cor de cabelo, com a mesma quantidade de dente na boca, tudo certo, branquinho, daquele jeito. A gente perdeu identidade. Identidade. O que Quando tu acha? você mesmo, quando você faz as suas lives, os seus posts, você pode prestar atenção que você atrai dois tipos de pessoas. Umas que estão, como você falou, sedentas, assim, elas querem alguém que realmente, deveria ser a regra, mas infelizmente é o diferente. E você atrai entre aspas, as pessoas que odeiam. Por quê? Porque elas se acostumaram, como disse o pastor Anderson, se acostumaram ao pecado. Elas não querem ouvir, dá comichão no ouvido. Então, assim, elas começam a atacar. Ah, mas e você? Você é isso? Você é aquilo? Não, cara. Eu sou um cristão que quero seguir a Cristo da maneira que Ele me diz para me seguir. Então, assim, quando a gente até falou os remanescentes, infelizmente, isso deveria ser a regra, não deveria ser a exceção da regra, sabe? E quando você, ou nós, enfim, quem for, você faz uma live ou abre um canal que começa a falar de genuíno evangelho, você vê que tem pessoas que ainda, nossa, é um oásis, é como se fosse um oásis, aquela água é boa, achei, graças a Deus, é ali que eu quero. E as pessoas vêm, cara, as pessoas vêm. O evangelho é simples, não precisa você fazer mirabolante, ninguém vai descobrir a pólvora gospel novamente. É só pregar o evangelho. Pregue Sim. o evangelho e assim, as pessoas, você atrairá as pessoas, vai atrair inimigos? Vai atrair, porque o mundo jaz o maligno. A Bíblia, ela confronta o mundo, não vai ter jeito. Vai ter uma hora que você vai ter que ir para o embate. Vai ter hora que você vai ter que ir para o embate, mas até no embate você vai com amor, porque o Espírito Santo ele vai te dotar de uma tranquilidade que você vai estar pautado onde você vai estar pautado no que você vai estar falando e você não vai estar ali sozinha, sabe? O mundo hoje ele nos confronta de maneira que, se nós não nos impormos, ele passa por cima. E é aí que a gente volta na questão do comportamento. O Sim. Sabe onde comportamento, Pode falar, desculpa. rapidinho, o comportamento hoje do cristão, ele passou a ser quase que o comportamento da sociedade. O que você vê muito hoje, até dentro da igreja, nas faculdades, é o agente secreto de Cristo. O cara é crente e ninguém sabe. Sabe? O cara é cristão, mas não faz a diferença no meio onde ele vive. Ele não tem que ser o eremita gospel, ele não tem que ser o monge gospel. Não, ele tem que ser cristão. Sabe? Ele tem que ser a luz. Ele tem que ser a pessoa onde qualquer os outros procurem a ele. Sabe? A luz do lugar. Onde você chega, tem trevas, pum, você é a luz. A luz vai incomodar quem quer continuar em trevas. Mas você pode ter certeza que no meio das trevas vai ter alguém querendo sair para a luz. E é ali que você puxa, é ali que você vem. É ali que você exorta, como a gente já falou da exortação. É ali que você ensina. E é ali que você tem a paciência para suportar o irmão mais fraco. Nessa minha caminhada recente, eu aprendi muito a ouvir. Porque quando você ensina, quando você discipula, a principal característica, você precisa ouvir. Tem gente que chega até você e assim, você não precisa falar nada, a pessoa só quer ouvir. Tanto é que você vê hoje no mundo, os consultórios de psicólogos estão lotados. O que o psicólogo faz? Ele ouve. Ele só ouve, gente. Então, assim, as pessoas elas querem ser ouvidas. E aí, quando elas encontram alguém que está disposto a ouvir, disposto a pagar o preço, disposto a suportar, essa pessoa é o oásis que eles encontram. O mundo está sedento por Cristo, o mundo está sedento pela palavra.
Até aqueles que não sabem estão sedentos pela palavra. Você ia falar, pode falar, você ia falar alguma coisa. Eu até esqueci, você tá falando tanta coisa boa que eu até me perdi, mas eu acho que as pessoas não querem só serem ouvidas, e falo isso por mim, elas querem também ser confrontadas. Elas querem. Eu amo quando eu sou confrontada. Eu E é também. raro acontecer. É raro a pessoa vir falar pra mim, olha, concordo não. Vamos discutir isso aí. Meu, isso me instiga. As pessoas não são mais instigadas, porque nós temos cada um uma porta de comunicação nas mãos com o celular. Então eu falo, 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 falo. Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Se você não concorda comigo, eu vou lá, excluo você. Eu não preciso discutir contigo. Eu só vou consumir no meu Instagram aquilo que me agrada, aquilo que me atrai, aquilo que fala a mesma língua que eu. Não existem mais embates teológicos. Cada um tem o seu canal, ninguém discute entre si, é só fala, 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 fala. Então, se tem alguém interpretando alguma coisa errada, não vai nem saber. Eu tenho muito problema em fazer live sozinha, eu não gosto. Eu gosto de fazer live assim. Porque daí Conversar. se eu falo. Igualmente. Porque se eu falo uma besteira, você já logo me aponta. E aí eu, putz, é mesmo, né? Não é bem por aí. Então, isso não tem acontecido mais. Você pode ver as lives, dificilmente você só convida alguém quando você quer atrair o público dessa pessoa, ou quando ela concorda com você em tudo que você diz. Não há embate. Isso me E- entristece. Então, aí tem, eu vejo um outro problema nesse mundo de mundo virtual, de lives. Eu acho que assim, essa pandemia, ela veio adiantar um processo em pelo menos uns 15 anos. O que a gente está fazendo aqui hoje, provavelmente se não tivesse pandemia, a gente não estaria fazendo. Ela adiantou o processo. Não hoje, pelo menos, eu acho. Talvez daqui a uns 15 anos estaríamos fazendo. E então, o que eu vejo em líderes, em grandes líderes? Não vou citar nomes, mas quando vê pessoas como você, como o Pastor Jack, Pastor Anderson, que fazem do mundo virtual uma coisa séria, as pessoas vêm em cima. Por quê? Porque quando vê em outras... Cara, tem pastor... Assim, todo mundo vai saber o que eu estou falando, mas eu não vou falar. O cara faz caixinha de pergunta para ganhar like, para ganhar, como é que chama? Engajamento. O cara faz caixinha de pergunta. E assim, quando você Para faz fazer caixinha de pergunta... humor, né? Isso Não é tem isso aí mesmo. ensino, Não tem ensino, cara. não tem raciocínio, não tem Sabe? seriedade. Falei, gente, se eu Tudo quiser... bem, assim, o pastor pode ser bem-humorado, tá tudo bem Ué, ele ser bem-humorado, mas assim, perdeu completamente o foco, o objetivo, a perdeu o finalidade. objetivo, exatamente. Você vê, tem pastor, cada pessoa, Deus usa cada pessoa na sua individualidade. Mas olha só, e você vê muito isso, você deve sentir muito isso, quando uma pessoa vem com a caixinha de pergunta, com aquela pergunta cabulosa, cara, eu fico imaginando, Jesus, e agora? O que eu falo? Porque assim, você pode consertar uma vida, você pode destruir uma vida. E assim, e as pessoas não têm o temor que no último dia tu vai prestar conta daquela vida. Os pastores não têm, mas os líderes, vou dizer, os líderes em geral, ou quem está aí na internet hoje falando do evangelho, gente, no último dia iremos prestar contas daquilo que falamos. Iremos Uhum. prestar contas daquelas pessoas que Deus colocou na nossa direção para falarmos, para darmos a direção. E aí quando você vê alguém que abre uma caixinha de pergunta para dar uma direção e o cara... Assim, porque se escolhe as perguntas, né? Você escolhe a pergunta só para ganhar engajamento, é fato. E assim, não é só um, a gente está falando de um porque é o mais famoso, mas não é só um, a gente vê um monte aí, entendeu? É É, difícil. eu fico triste. Eu fico triste porque assim, Você ainda a fica triste, gente eu fico com tá, a raiva. gente, Eu fico eu querendo. fico triste. Sabe? Sabe por quê? Porque são pessoas com muita visibilidade, Uhum. muita, muito alcance e que estão perdendo a oportunidade de falar Poderia da estar fazendo uma verdade. diferença monstruosa, entendeu? E Mas aí, Deus não dá asa à cobra, né? Então, estou eu aqui com os meus pequeninos seguidores, mas glórias a muito Deus. feliz, muito apaixonada por todos, trabalhando muito, igual uma maluca, para dar conta e dando, graças a Deus. Eu Quando acho que eu, estou dando, né? Não sei. não, tá dando. Ô, como tá dando conta? A galera gosta demais. Aqui, eu queria falar aqui só, e como eu falei lá em Pedro,
esse texto de Pedro, ele tem um parecido lá em Efésios, quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Na minha Bíblia ainda tem um subtítulo assim, tá assim, Santidade Cristã oposta à dissolução. Aí diz assim, a mesma da minha. Uhum. Eu acho que é Almeida Revista Atualizada. Revista Atualizada. Uhum. Isso. Isto, portanto, digo, no Senhor, testifico que não andeis mais como andavam os gentios, na vaidade e em seus próprios pensamentos. Quer dizer, ele já corta logo de cara. Para de fazer o que você fazia. Não tem mais como. Você se converteu, não tem mais como ser velha criatura. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância dos que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. A palavra que me chamou muita atenção que foi insensíveis, e a gente já falou sobre isso agora. As pessoas não têm mais o temor. Eu acho que, sei lá, perdeu a sensibilidade, perdeu-se o temor pelo pecado. Se eu não me engano, acho que foi John Wesley que falou, dê-me 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado. As pessoas não têm mais medo de pecar, cara. Parece que tem gente que não tem mais medo de pecar, não tem mais a coisa, sabe? Então, mas a insensibilidade é só contra o pecado, Denilson. Porque o que mais tem é gente querendo sentir coisa. Não, eu quero sim, sentir Deus, sim. eu quero sentir a presença. Sabe o que acontece? A gente quer sentir a presença de Deus do mesmo jeito que a gente sente fome. Sente Do mesmo jeito que a fome. gente sente frio. Como que eu acabei de almoçar, vou sentir fome? Eu tô lá na igreja me alimentando da palavra, satisfeita. Eu quero sentir fome ainda? A sensibilidade que ele fala que realmente é por causa da dureza de coração. Quer dizer, o coração já está duro, não tem mais o fogo, não tem mais nada ardendo. Parece que é como Sansão. Sansão que, quando a Bíblia fala, nos versículos mais tristes da Bíblia, fala, e o Espírito Santo não estava mais com ele. As pessoas parece que não sentem mais, não sentem mais o Espírito Santo. Acham que estão, ou fingem que estão, ou querem dizer que estão, e no fundo não sabem. Porque assim, eu particularmente, eu sinto que o Espírito Santo está comigo. Não, eu não acho possível alguém que já esteve na presença de Deus, alguém que já teve firme com o Espírito Santo, se por um acaso está tendo uma vida fora da palavra, eu acho impossível o cara não sentir que Deus não está com ele, porque não tem como. E não é um arrepio, não é um fome, como você falou. Você sente porque sente. Não, assim, ó, não tenho como explicar. Não é uma sensação. Não é uma sensação. Eu não posso dizer para você agora que eu estou aqui, nossa, estou sentindo Deus. Não. Mas, cara, o entendimento que eu tenho da palavra de Deus me prova que o Espírito Santo está comigo. Sim. O fato de nós estarmos aqui falando da palavra de Deus e ter 21 pessoas ao vivo aqui conosco, prova que Deus está aqui. Porque senão, ninguém estaria ouvindo tudo isso que a gente está falando. Porque isso não faz sentido para ninguém, a não ser pelo entendimento do Espírito Santo. Então, assim, eu sinto Deus, olha, sabe, somente quando eu sinto Deus, sentir mesmo, sentir. Quando eu tô orando desesperadamente e quando eu tô em comunidade. Porque daí Deus, cara, desce a nuvem, né? Parece que ouvir o louvor da galera. Pô, vou te falar, eu tava assistindo um vídeo esses dias, 250, 300 homens cantando porque ele vive. Foi aquele da maçonaria? Foi o da maçonaria. Pô, aquele é cara. Eu fiquei 2 horas colocando aquele vídeo em looping. Eu fui lá pro meu quintal, olhar pro céu, orar, agradecer a Deus o que eu tava ouvindo. Isso me deixa louca. Presença de Deus é isso. Comunidade. Aí você quer dizer pra mim que você vive sozinho na sua casa? Você não tem comunhão com crente nenhum? Tá tudo uma beleza na sua vida? E Deus tá contigo? Você não faz ideia quem é Deus sozinho. Faz. Não faz ideia. Você fala de comunhão, assim, saindo um pouquinho do assunto, bem rapidinho. Comunhão, louvor, o verdadeiro louvor. Porque ele vive. Cara, a pessoa tem noção do que é cantar para assim, o Senhor está vivo. Eu estou lhe vendo. Harpa, né, meu amor? Harpa cristã, não é worship, né, querido? Não vou nem entrar nesse mérito da questão que
Mas é complicado, música tá complicado. Mas a gente tem que entender que os nossos dons são para abençoar outras pessoas. Eu não tenho dom de cura para me curar. Eu não tenho dom de língua. Bom, dom de língua é para me edificar, mas Uhum. também é para edificar a igreja quando tem um Quando tem intérprete. O intérprete. dom de milagre não é para minha edificação. Profecia não é para minha edificação. Verificação do corpo. Conhecimento, sabedoria, não é nada para mim, nada para mim, nada. Mas a gente acha que pode ficar sozinho em casa. Então isso me irrita. Esse tipo de comportamento não é de Deus. Não é. Não é. Comunhão é a base do evangelho. É uma das bases do evangelho é a comunhão. Não tem Senão jeito. Jesus tinha andado sozinho. Jesus precisava de Não sozinho. discípulo? Não Jesus não precisava precisava de de nada. ninguém. Não precisava de Não precisava de ninguém. nada. Esse texto que você leu em Efésios é muito bom a gente prestar atenção também na ordem das coisas, Na ó. ordem das coisas. Ele fala vaidade de pensamento, entendimento, vida, né? Ele fala por causa da vaidade do que você pensa. Ou Uhum. seja, você não está pensando tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável. Tudo começa no Aí, pensamento. sim, por causa disso, teu entendimento fica obscurecido. Por isso que eu falo tanto de Bíblia, gente. O povo não entende porque que eu sou tão insuportável e fico mandando ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Porque Eu, não tem. quando eu vou falar com os jovens lá na igreja, eu falo, Bíblia, pelo amor de Deus, Bíblia, para com esse negócio. Assim, tem aplicativo, o aplicativo é muito legal, quando você está no ônibus, quando você está na fila do trem, na fila do pão, na fila, sei lá. Mas pega uma Bíblia, de preferência de estudo, vai estudar a Bíblia. Porque se Ah, eu vou falar você... pra você que no aplicativo pra mim não é bom nem na fila do pão, nem no É, ônibus, não. eu Porque já tô... quando você tá lendo literatura universal, quando você tá lendo porcaria, quando você tá lendo lixo, você não tem vergonha de tirar da bolsa e abrir pra ler no ônibus, não. Pois é, Agora, falou de Bíblia, não, vão ver que eu sou crente. Glória a glória a Deus! Deus. Filho, eu ando com minha Bíblia na bolsa. Eu posso ir, sei lá, eu posso ir na esquina, minha Bíblia tá ali. Parece até superstição, parece até amuleto. Porque eu não Amém enorme. tiro. Amém enorme. Eu Adoro, não adoro tiro. andar de Bíblia. Mas aqui, só para terminar aqui, vamos aqui no versículo 21, ele fala assim, e segue de fato, se tendes ouvido que fostes instruídos segundo a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo o engano das suas concupiscências. Vos renoveis no espírito pelo vosso entendimento. Então, assim, o comportamento é você realmente se despojar, deixar de lado aquilo que te atrapalha com Cristo, todo comportamento que você sabe que não agrada a Cristo. Ah, eu tenho a minha natureza humana? Ok, a minha natureza humana eu luto contra ela todo dia. Mas eu aprendi também que quanto mais eu estou mais perto de Cristo, mais longe eu estou da minha natureza humana. É uma E isso é busca incessante. decisão. Isso é Decisão, decisão. exatamente. Não é uma transformação mágica, um pozinho de pirlim-pim-pim, da sininho que vai Isso é na sua decisão. cabeça, não. O texto que você estava lendo, ó. Quanto ao trato passado, vocês se despojem do velho homem. Despoje. Você tem que se Você. despojar. E aí continua no 24. E vos revistais do novo. Ou Isso. seja, você tem que se vestir para andar segundo Deus, em justiça e retidão. Comportamento, justiça de um coração justificado, transformado pela renovação da mente e retidão de pés. A religião cristã na primeira igreja, no primeiro século, era chamada de caminho. Caminho. Por quê? Porque andar em retidão era andar em Cristo no caminho certo. Então é tudo comportamento. E no Amém? final fala, procedentes da verdade. A verdade, procedentes da palavra de Deus. Tudo tem que proceder, tudo que eu falo, tudo que você fala, tudo que qualquer pastor fala, a gente tem que colocar na Bíblia. Vem cá, o que a Viviane falou está na Bíblia, o que o Denilson falou está na Bíblia, o que o meu pastor está na Bíblia. Ninguém é verdade absoluta. A única, E você se fez está até um na post Bíblia, sobre está isso. sendo falado direito? Está sendo Se está falado na Bíblia, direito? está interpretado direitinho? O Tem que diz não contexto? só o versículo, mas o capítulo e o livro? Exatamente. Opa, travou aí. Exatamente. Travou para mim aí. Travou um finalzinho e travou. Voltou. Voltou, amém. Eu falei que assim, ó, a pessoa lê um versículo, você tem que perguntar pro versículo o que o capítulo diz.
Aí você pergunta para o capítulo, o que que o livro diz? Ah, o livro diz isso, mas será que a Bíblia diz? Tem uma Então, se referência em outro você... lugar? Exatamente. Se você não tem conhecimento, como é que você vai gerar entendimento no seu pensamento para mudar o seu coração e transformar o seu comportamento? Não É, tem como. Então, resumindo essa live, lê Bíblia! lê Bíblia. É o conhecimento, cara. Não adianta. É aquele conhecer que a gente já disse de conhecer, de ter intimidade. A gente fala muito de teologia. E assim, fazer seminário de teologia, ok, é bom pra caramba. Eu quero fazer, não fiz ainda, não sou formado, mas quero fazer meu seminário. Só que o que é a teologia? Para mim, a principal teologia é o conhecimento de Deus, o conhecimento do coração de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, porque não adianta nada o cara passar 4, 5, 6 anos sentado num banco de seminário de teologia só para vomitar conhecimento na cara de quem não conhece, sem amor, entendeu? Sem entendimento, sem ouvir, sem suportar o irmão. Então, para mim, o conhecimento é ótimo, não estou fazendo aqui apologia à ignorância. Eu sou um cara que, assim, eu passei muito tempo, não vou dizer desfazendo do conhecimento, mas com preguiça de conhecer, porque, assim, a minha formação, vamos dizer, evangélica é de rua. Você, não sei se você falou que era de Areal, né? Não sei se você conhece bem a capital. Eu sou de um lugar, quem é do Rio de Janeiro aí vai saber. Eu sou de um lugar uma comunidade chamada Novo Holanda, lá na Complexo da Maré, um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. Então, como eu me converti, meu trabalho era de rua, era favela, entendeu? Então, eu sou um evangelista, só que assim, eu achava que tudo era um pentecostal, um grande pentecostal, né? Tudo é xalabunda, xalabaia, e se não expulsar demônio não é crente, e eu vi que não é assim, cara. Há manifestações do Espírito Santo assim? Há, mas precisa-se ter conhecimento. A partir do momento que eu comecei a juntar a parte, vamos dizer, entre aspas, espiritual da coisa, com o conhecimento bíblico, com o conhecimento pautado no que a Escritura diz, o que diz o versículo, o que diz o capítulo, se tem referência em outras cartas, se tem referência no Antigo Testamento, se faz a ponte para o Novo, quer dizer, faz todo um processo, aí sim. Aí, a partir disso, você começa a avançar. A partir disso, você começa a ter uma renovação de mente, vai para o coração e renovação do comportamento, e aí a gente começa a caminhar. Eu acho que a partir daí a gente começa a caminhar em santidade. Um amigo muito querido disse para mim ontem assim, porque eu tenho problema com idolatria da intelectualidade, né? Eu tenho muito problema com isso, eu luto muito contra isso, para não achar que saber muito me torna diferente, né? Eu sempre fui assim, eu sempre achei que quem sabe mais detém mais poder. Isso é uma verdade, mas diante de Jesus, isso é uma Diante de Deus. falácia, né? É verdade. Então, ele me falou uma coisa assim ontem, ele falou assim, Viviane, tudo bem, você tem muito conhecimento, mas que virtudes o teu conhecimento te traz? O que que o teu conhecimento gera de virtude em você? Porque se não tem virtude sendo gerada, de que adianta? Você vai morrer, você vai levar isso tudo com você e você não vai ter feito nada. Não deu fruto algum. A Bíblia diz que a árvore boa se conhece pelos frutos, não deu fruto nenhum. Exatamente. Não adiantou. Então, é importante a gente pensar que é importante conhecer, mas a gente tem que fazer alguma coisa com o que sabe. Alguma coisa. Você falou, conhecimento é para levar o reino adiante, não é para mim. Nada é para mim. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para engrandecimento do reino, tudo é para você. Deus te dá para você distribuir. É como a parábola dos talentos, né? Deus dá para você distribuir, para você multiplicar. E aí, eu creio assim, quando ele vê lá, ele lá de cima, de algum modo, quando ele vê você multiplicando, e eu acho que ele vai derramando mais e mais e mais, porque ele fala, eu achei alguém ali que um coração contrito, um coração que vai multiplicar. Se eu der para ele, ele vai multiplicar. E essa é a glória do Evangelho. Quanto mais você tem, mais você flui. É como eu costumo dizer que a gente é um cano d'água, né? Porque assim, a água ela vem da central e ela passa pelo cano para chegar até as casas. Quando ela chega na casa, ela abastece a casa. Mas enquanto ela passa pelo cano, o cano está sempre cheio. Então você vai sempre estar cheio, porque você é a passagem. Então, você sempre cheio, você vai sempre ter o que dar. Então, esse é talvez o X da questão do Evangelho. Você está sempre cheio para ser a passagem do Espírito, a passagem do conhecimento, para fornecer o conhecimento pautado nas Escrituras. Amém. Glória a Deus. Denilson, é o seguinte. A gente já está falando aqui há 1 hora, o que é impressionante, porque parece que tem 5 minutos. Nossa, 5 minutos. Na semana que vem, eu acho, ou hoje, talvez, se a Lívia
quiser, que eu tô vendo que ela tá assistindo, eu vou lançar aqui no Instagram um quadro novo. Ixi. Eu vou lançar um de frente com Vivi. Ih, rapaz. Por quê? Porque eu quero começar a mostrar o lado B do crente. Eu tenho a impressão de que as pessoas acham que ser cristão é moleza, ser cristão é fácil, é uma delícia, que Maravilha. talvez eu conhecer a Bíblia um pouquinho mais faz com que eu seja super poderosa, né? Teve essa E semana não que é perguntou assim. como é que você faz, né? Como é que você faz pra... Como é que é? Pra dar conta de tudo. Sei lá, parece que é fácil pra mim, uma coisa assim, Isso né? aí. Parece que é fácil. Eu falei, não sabe de nada, inocente. E aí eu tô querendo fazer um de frente com Vivi pra trazer bons cristãos pra falar das suas dificuldades, pra dizer assim, olha, Vivi, é ruim, é difícil, tem dia que eu não quero nem olhar pra cara de Deus, tem dia que eu acordo que eu me irrita só de olhar pra Bíblia. Entendi. E no dia seguinte eu tô bem de novo, porque faz parte do processo, né? E aí eu quero te convidar para vir também nesse. Eu não sei como é que vai ser ainda, tá? Ainda tô pensando, planejando, ainda tô vendo como é que vai ser, quem que eu vou trazer. Mas eu queria trazer alguém uma vez por semana, se desse, Estamos para às ordens. falar mal da vida do crente, porque nós podemos falar mal de nós mesmos, não podemos? Pode? Nós Não, podemos. acho que pode. Eu quero falar de crise de fé, eu quero falar de crise de identidade, eu quero falar de dificuldade de entendimento da palavra, do tanto que a gente tem que pesquisar e perguntar e às vezes ninguém responde o que a gente quer ouvir. Então, eu quero já deixar o convite aqui para você, porque assim que eu tiver tudo organizado e entender melhor o que que eu vou fazer com isso que tá na minha cabeça, eu quero que você venha para a gente poder falar mal da vida do crente. Fala mal da gente mesmo. Eu quero que a gente possa ter essa liberdade aqui. Eu poder falar mal de mim mesma, eu quero confessar meus pecados. Eu Amém. quero ter um espaço de confissão. Estamos prontos. Estou pronto a servi-la sempre. Pronto Tá, a meu servir todo querido. mundo. Muito obrigada. Hoje que eu te agradeço. interrompi horrores, eu te peço mil perdões, mas é porque você Nada. falava, me vinha um pensamento e eu queria compartilhar. Eu queria que a gente estivesse sentado numa Glória a mesa, Deus. tomando café, e sua mulher falando também, meu marido falando também, nós comendo bolo, sabe assim? Bolo de milho, tá? Minha esposa faz um bolo de milho do céu, cara. Ela deve E estar um aí na live aí. cafezinho. Letícia Baraúna aí. Procura que ela tá aí. Nossa, meu Ela faz um Deus. bolo de milho assim, aquela coisa cremosa, assim. Oh, Jesus amado. Deus. Nossa, eu quero muito. Eu tô doida pra ir comer na casa de alguém que saiba fazer cuscuz Cuscuz. nordestino. Enfim, Dé, muito Amém. obrigada, tá? Deus te Obrigado abençoe. a você. Agradeço aí a sua esposa por emprestar você aqui pra nós. O tempo foi de qualidade. Muito obrigada. Você sempre me faz pensar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu fico maluquinha contigo. Muito obrigada por isso, pelo teu entendimento, pelo teu conhecimento, porque você sempre se dispõe a estar aqui comigo. Então segue o @mandato masculino. O Denilson é muito bom e ele precisa de seguidores, né, Denilson? Amém. Amém. A glória é de Deus. Vamos fritar a mente, igual vocês falam aí, né? Vamos botar tudo pra Vamos fritar. fritar. Eu acho Em ótimo. nome Muito de obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Eu que agradeço, estou sempre pronto a servir todo mundo aí. Amém? Gente, um beijo. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. Até mais. Amém. Até mais. Tchau, tchau.